O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, 21 de janeiro de 2026. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, quantas vezes nos sentimos presos às nossas próprias regras e à rigidez do que é esperado, sem perceber que Deus nos chama para ir além do visível, do formal e do simplesmente obedecer. Hoje, no Evangelho segundo Marcos, Jesus nos confronta com a dureza do coração humano e com a necessidade de olhar para a vida com misericórdia e compaixão. Ao entrar na sinagoga, ele encontra um homem com a mão ressequida e observa como todos esperavam, ansiosos por uma oportunidade de acusar. O Mestre nos ensina que o amor e a vida estão acima de qualquer rigidez ou legalismo. Ao longo dos séculos, a humanidade continua a enfrentar essa mesma tentação: valorizar mais as regras do que a dignidade do outro. Quantas vezes permitimos que a injustiça ou o orgulho endureça nosso coração, mesmo sabendo do amor que Deus derrama sobre nós? Jesus nos lembra hoje que é permitido fazer o bem, mesmo quando as normas humanas parecem limitar nossa ação. Ele nos desafia a agir com coragem e a colocar a vida e o amor acima de qualquer tradição vazia. Quero compartilhar com vocês a história de seu Antônio, 72 anos, aposentado, de Fortaleza, que trabalha como voluntário em uma associação que ajuda pessoas em situação de vulnerabilidade. Ele contou que muitas vezes se sentiu desanimado ao perceber o quanto a burocracia e o medo impediam a ação de muitos, mas, ao meditar no Evangelho, encontrou força para continuar a estender a mão ao próximo, entendendo que cada gesto de amor verdadeiro é mais importante do que qualquer regra. Seu Antônio me disse que, ao ajudar uma pessoa doente ou acolher alguém em dificuldade, sente a presença viva de Cristo entre nós. E você, irmão e irmã, já parou para pensar como pode praticar a misericórdia no seu cotidiano? Talvez seja com um vizinho que precisa de atenção, com um amigo que atravessa a dor, ou com um familiar que não consegue expressar sua necessidade. Jesus nos mostra que cada ato de bondade é um ato de liberdade e de amor que toca profundamente a vida do outro. Ele nos ensina que a verdadeira lei é a do coração, guiada pela compaixão e pelo cuidado com o próximo. Enquanto refletimos sobre isso, convido você a se conectar conosco de forma ativa. Se desejar, deixe nos comentários sua intenção de oração, seu pedido de bênção, ou simplesmente compartilhe um testemunho de fé. Cada palavra será acolhida com carinho e transformada em oração comunitária. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar o sininho para que possamos continuar juntos nesta caminhada de fé, esperança e amor. O Evangelho de hoje também nos desafia a não permitir que a raiva ou a injustiça nos dominem. Os fariseus, observando a situação do homem com a mão ressequida, aguardavam para ver Jesus agir com a intenção de acusá-lo. Mas ele, conhecendo o coração humano, nos lembra que a compaixão deve sempre guiar nossas ações. Precisamos resistir à tentação de julgar com dureza e, em vez disso, agir para restaurar, curar e libertar. Imaginem, irmãos e irmãs, como seria se todos nós víssemos as dificuldades dos outros com olhos de misericórdia, se nossas palavras e gestos fossem sempre para promover a vida. O mundo se transformaria, porque a verdadeira força não está na punição ou na crítica, mas na capacidade de fazer o bem e de criar esperança mesmo em situações difíceis. Jesus nos desafia hoje a praticar essa força, a sermos instrumentos de sua paz e de sua vida. É nesse espírito que convidamos cada um de vocês
a abrir o coração para o Senhor. Cada ação de amor, cada palavra de encorajamento, cada gesto de acolhida é uma manifestação viva do reino de Deus. E assim como Jesus curou aquele homem com a mão ressequida, Ele quer curar também nossos corações endurecidos, nossas dúvidas e medos, para que possamos agir com liberdade e coragem, amando sem medidas e servindo sem esperar reconhecimento. Ao meditarmos sobre o Evangelho de hoje, lembremos que a vida é um dom precioso e que cada oportunidade de fazer o bem é uma chance de participar da obra de Deus. Que possamos acolher cada irmão e irmã com ternura, oferecer ajuda sem hesitar e caminhar sempre guiados pelo Espírito Santo, conscientes de que o amor transforma e dá sentido à nossa existência. Que a reflexão sobre o Evangelho de hoje inspire nossas atitudes, nossas palavras e nossos pensamentos. E enquanto caminhamos juntos nesta jornada de fé, lembremos-nos de que a oração, o diálogo com Deus e a prática da misericórdia são caminhos seguros para viver plenamente a vida que Cristo nos oferece. Queridos irmãos e irmãs, ao observarmos a narrativa de Jesus na sinagoga, percebemos que cada gesto do Mestre é repleto de propósito e de amor. Ele se aproxima do homem com a mão ressequida, olha para aqueles que o cercam e pergunta com firmeza, mas também com misericórdia: é permitido fazer o bem no sábado ou é permitido fazer o mal? Salvar a vida ou tirar a vida? Quantas vezes em nossas vidas nos vemos diante de decisões semelhantes e a resposta exige coragem e discernimento. Não basta seguir regras, é necessário ouvir o coração de Deus e agir com amor. Ao fazer essa pergunta, Jesus não apenas desafia a mentalidade rígida dos fariseus, mas nos convida a refletir sobre nossa própria conduta. Quantas vezes permitimos que o medo do julgamento alheio nos paralise? Quantas vezes escolhemos o silêncio diante de uma injustiça, em vez de agir para restaurar e proteger a vida? O Evangelho de hoje nos lembra que a verdadeira fé não se manifesta em palavras vazias, mas em ações que promovem a dignidade e a cura do próximo. Quero compartilhar com vocês a história de Dona Maria, 68 anos, professora aposentada de Belo Horizonte. Ela contou que certa vez, ao ver um vizinho idoso caído em casa, hesitou por alguns segundos, pensando no que os outros poderiam pensar, se estava agindo de forma correta, mas, guiada pela intuição do amor cristão, correu para ajudá-lo, chamando socorro e ficando ao lado dele até a chegada do atendimento. Dona Maria me disse que naquele momento sentiu a presença viva de Jesus, como se Ele estivesse guiando suas mãos. Cada gesto de compaixão transforma a vida do outro e também nos aproxima de Deus. Irmãos e irmãs, convido vocês a refletirem: quantas oportunidades de fazer o bem passam despercebidas em nossa rotina? Um simples ato de atenção, uma palavra de conforto, um sorriso para quem está sofrendo, podem ser instrumentos de cura e libertação. O Evangelho nos desafia a não esperar condições perfeitas ou aplausos, mas agir movidos pelo amor verdadeiro, mesmo quando os olhos do mundo estão atentos e críticos. Enquanto refletimos sobre isso, lembremos que este canal é um espaço de oração e partilha. Se desejar, deixe nos comentários sua intenção de oração ou um testemunho de como Deus tem atuado em sua vida. Cada pedido será acolhido com carinho e transformado em oração. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho, para que possamos continuar juntos nessa jornada de fé e esperança, fortalecendo uns aos outros. No Evangelho de Marcos, os fariseus observavam Jesus atentamente, procurando encontrar uma falha para acusá-lo. Mas ele, conhecendo a dureza do coração humano, permanece firme na verdade e na compaixão. Quantas vezes nos sentimos observados ou julgados
e permitimos que isso nos impeça de agir corretamente. Jesus nos ensina que o amor e a vida devem sempre prevalecer sobre a rigidez e o medo. Visualizemos, irmãos, a cena do homem com a mão ressequida. A dor visível, a vulnerabilidade e o silêncio em torno dele nos mostram que muitas pessoas carregam feridas profundas, visíveis ou invisíveis. Cabe a nós, inspirados pelo Mestre, oferecer cuidado, atenção e misericórdia. Cada gesto de amor, cada palavra de conforto é uma extensão das mãos de Cristo neste mundo. O Evangelho de hoje também nos convida a refletir sobre nossas próprias mãos e nossas próprias atitudes. Como estamos usando nossos dons e talentos para ajudar o próximo? Quantas vezes nos concentramos apenas em nossos interesses ou em seguir regras sem alma, esquecendo que o verdadeiro propósito de nossa fé é servir e amar? Jesus nos desafia a examinar nossa vida e a escolher sempre o bem, a vida e a compaixão. É emocionante perceber, irmãos e irmãs, que mesmo diante da hostilidade e da crítica, Jesus não se deixa intimidar. Ele age com coragem, demonstra compaixão e cura o homem em sua fragilidade. Cada ato do Mestre nos lembra que nossa missão diária é semelhante: olhar com atenção, ouvir com empatia, agir com amor, mesmo quando isso desafia o que é convencional ou esperado. Vamos refletir, queridos, sobre a importância de estarmos atentos aos sinais de Deus em nossa vida. Ele nos dá oportunidades diárias de praticar o bem, de ser luz e esperança para quem está ao nosso redor. Que possamos reconhecer esses momentos e não hesitar em agir, lembrando que cada gesto de amor transforma vidas e fortalece nossa própria fé. Que o Evangelho de hoje nos inspire a agir sempre com coragem e ternura, seguindo o exemplo de Jesus, e que possamos estender a mão ao próximo, sem medo, sem reservas, com o coração aberto. Cada ação, cada palavra de cuidado é uma manifestação viva do reino de Deus entre nós. Enquanto meditamos neste Evangelho, sintamos a presença do Senhor nos guiando, que nossos corações permaneçam abertos à ação do Espírito Santo, que nos fortalece para praticar a misericórdia, defender a vida e promover a justiça. Que a nossa fé se traduza em ações concretas, que cada gesto de amor se torne um testemunho do Cristo vivo em nossa sociedade. Queridos irmãos e irmãs, ao final da narrativa, vemos claramente a tensão entre Jesus e os fariseus. Eles, cegos pelo legalismo e pela dureza do coração, não conseguem perceber que o verdadeiro sentido da lei é a vida, o amor e a compaixão. Quantas vezes também nos deixamos cegar por regras ou preconceitos, esquecendo que Deus nos chama a amar e a salvar vidas. Jesus nos ensina que nenhuma lei humana, nenhuma tradição ou medo deve nos impedir de agir com misericórdia. Permitam-me compartilhar um breve testemunho. Seu Joaquim, 72 anos, aposentado de Recife, contou que certa vez percebeu um vizinho com dificuldades para levantar-se da cama devido a uma doença. Ele poderia simplesmente olhar para o outro lado, pensando que não era problema seu, mas decidiu ajudar. Levou água, ajustou a cama e ficou ao lado dele até que se sentisse seguro. Seu Joaquim disse que sentiu paz e alegria profunda, como se Jesus estivesse ali, guiando suas mãos e seu coração. É exatamente isso que o Evangelho nos ensina. A vida do outro importa, e cada ato de amor é um reflexo do amor de Deus. Ao observarmos Jesus estender a mão para curar, lembramos que nossas próprias mãos são instrumentos do reino. Cada palavra de conforto, cada gesto de apoio, cada atenção à dor do próximo, mesmo que pequena, é um canal de graça. Não subestimemos a força de nossa compaixão. Um sorriso, uma escuta atenta, um abraço no momento certo podem mudar o dia, a semana, até a vida inteira de alguém.
Irmãos, irmãs, quero convidá-los a refletir. Quantas oportunidades de fazer o bem deixamos passar por medo, timidez ou ceticismo? O Evangelho de hoje nos desafia a não esperar condições perfeitas, aplausos ou reconhecimento. Devemos agir guiados pelo amor, pela fé e pela certeza de que cada gesto transforma vidas. A verdadeira fé é prática, não teoria. Ela se manifesta quando tocamos vidas com generosidade e compaixão. Enquanto meditamos sobre isso, sintam-se à vontade para deixar nos comentários suas intenções de oração ou compartilhar como Deus tem agido em suas vidas. Vamos orar uns pelos outros, fortalecendo nossa comunidade na fé e na esperança. E se ainda não se inscreveram no canal, façam isso agora e ativem o sininho, para que possamos caminhar juntos diariamente, aprendendo e vivendo a palavra de Deus. O gesto de Jesus ao curar a mão ressequida é um lembrete de que a vida deve sempre vencer o medo, a inércia e a injustiça. Ele nos convida a não olhar apenas para o que é permitido ou proibido, mas a enxergar a necessidade do próximo e agir com coragem. Quantas vezes somos chamados a curar, a confortar, a apoiar, mesmo que o mundo nos diga que não é o momento certo. Jesus nos mostra que o momento certo é sempre agora, quando o amor clama para ser feito realidade. Queridos, a mão curada simboliza também nossos corações. Quantas vezes nosso coração se endurece, preso à raiva, ao orgulho ou à indiferença? Hoje, somos convidados a abrir nosso coração, deixar Deus agir e permitir que Ele nos transforme em canais de cura e esperança. Cada ação movida pelo amor é uma oportunidade de testemunhar a presença viva de Cristo. Finalizando nossa reflexão, lembremos que o Evangelho de hoje nos chama à ação concreta, que possamos olhar ao nosso redor e ver onde o amor de Deus precisa se manifestar. Que nossas mãos, nossas palavras e nosso coração estejam sempre disponíveis para curar, confortar e restaurar vidas. Que a fé que professamos se traduza em gestos e que cada ação seja uma semente do reino que cresce em meio ao mundo. Que o Senhor nos fortaleça para vivermos essa fé de maneira ativa, corajosa e cheia de compaixão. Que sejamos luz onde há escuridão, esperança onde há desespero e amor onde há dor. Que a graça de Jesus nos acompanhe em cada gesto, em cada decisão e em cada olhar que lançamos sobre o próximo. Amém? Muito obrigado pela companhia, queridos irmãos e irmãs. Sintam-se acolhidos sempre. Deixem seu pedido de oração nos comentários. Inscrevam-se no canal. Compartilhem essa mensagem. E que a paz e a proteção de Cristo estejam com vocês hoje e sempre. Que possamos sair desta oração inspirados a agir, a amar e a viver a palavra em cada instante de nossas vidas.